Então tem algumas experiências pelas quais eu passei. Por exemplo, de eu querer impor que as pessoas fossem transformadas conforme o meu modo de ser e o meu modo de pensar. E depois, quando eu caí em mim, quando eu despertei, eu percebi que aquilo estava causando mais mal do que bem, não estava chegando ao resultado desejado. Então, através de um processo lento, um processo doloroso, comecei a pensar e agir de forma diferente. E às vezes também eu me sentia, ou eu me via diante de experiências e lições que tinham ensinamentos muito elevados. E caindo em mim, eu percebia o tempo que eu tinha perdido fazendo outras coisas que não tinham nada a ver, que não levavam a lugar nenhum. E assim, a partir daí, eu procurei compensar o tempo perdido. Apesar de que tempo perdido é tempo perdido, ele não pode ser recuperado. Mas eu estava correndo atrás para recuperar esse tempo, né? Buscar mais conhecimentos o mais rápido possível e aplicar também na minha vida esses conhecimentos, porque o conhecimento sem a prática ele não tem função nenhuma, não tem aplicabilidade, não serve para nada. É importante a gente adquirir o conhecimento e colocar na prática no nosso dia a dia. E também, diante de algumas crenças limitantes, eu ficava paralisado para realizar minhas ações. Mas caindo em mim, eu comecei a busca por novos conhecimentos. E no decorrer da minha vida passei por vários outros despertares e continuo tendo ainda vários despertares na minha vida. Então, quando nós caímos em nós mesmos, quando caímos em si, ou seja, quando nós tomamos consciência das situações, é importante não deixarmos cair no nível da culpa paralisante, que a culpa paralisante nos deixa naquela situação de sofrimento e a gente não consegue sair do lugar. Por isso a importância de sempre ver as coisas de uma visão mais ampla, uma visão mais panorâmica e não ficar focado apenas no problema. Enquanto nós não despertamos, nós ficamos oscilando entre a perturbação e também a dúvida, porque nós estamos muito envolvidos em fantasias, em ilusões. Ficamos focados apenas nas coisas passageiras, nas coisas transitórias. E nós temos uma visão limitada, uma visão de curto prazo. E o que acontece nessas situações de visão a curto prazo é que nós ficamos presos a coisas que nos trazem alegrias. Olha só que interessante, porque aquelas coisas que nós vemos a curto prazo nos trazem alegrias e também nos prendem naquelas situações. Tudo isso para que o nosso interesse seja satisfeito de forma mais rápida e imediata possível. E aí nós temos uma sensação de paz, uma sensação de bem-estar, mas todas elas são passageiras. Mas mesmo assim, ainda nos induz a continuarmos seguindo esse caminho ilusório, porque ainda não conhecemos outros meios. E esses outros meios que nós não conhecemos são nossos pontos cegos. Ponto cego, por exemplo, quando nós estamos dirigindo um carro, tem uma região do retrovisor que nós enxergamos a parte de trás, mas nós não conseguimos enxergar toda a parte traseira. Então existem alguns pontos cegos. Por exemplo, em alguns cavalos são colocados alguns limitadores de visão. E eles conseguem ver apenas para frente, então não conseguem ver o que está do lado. Então os pontos cegos são aqueles pontos que nós não conseguimos enxergar. Então eu falei que nós normalmente seguimos um caminho ilusório porque nós não conhecemos outros meios. E esses outros meios são os pontos cegos. Então alguma crença limitante pode fazer com que nós não olhemos para algo que pareça perigoso, algo que nós temos medo, sem ao menos conhecer mais sobre aquilo que nós achamos perigoso.
ou que nós não devemos entrar em contato com algo que possa nos comprometer, ou que nos coloque em contradição com as nossas crenças. Enfim, pode ser algo que nos obrigue a nós nos confrontarmos conosco mesmos. O que nos tira dessa situação de crença limitante, é o conhecimento, é o discernimento. E para que isso aconteça, nós precisamos envolver a nossa razão, a nossa consciência. Quanto antes nós nos despertarmos, menos tempo vamos perder no processo evolutivo. E aí nós vamos deixar de ser aquele aluno repetente, que fica repetindo as mesmas lições várias vezes até aprender. Então, quando os nossos sofrimentos parecem se repetir, a vida está nos dizendo que nós estamos sendo repetentes na mesma lição e temos algo que nós precisamos aprender.